Olá pessoal, estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal Em Breve um Poliglota e hoje é a nossa 14ª aula de alemão, de Deutsch. E como eu sempre peço, se você ainda não assistiu a nossa aula anterior, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela escrito aula 13, assiste a aula 13 antes de assistir a aula de hoje, que é para poder não perder a sequência das nossas aulas, ok? Bom, dando continuidade à nossa aula de hoje, nós vamos continuar o assunto da aula passada, que é sobre o plural dos substantivos, tá? Ainda nós não terminamos, que é a parte 2, tá? Por isso que eu pus 2, porque é a parte 2, porque a gente está continuando. Então, nós vamos continuar essa questão do plural dos substantivos com mais terminações, para a gente ver as possíveis terminações de plural para um substantivo da língua alemã, ok? Então, vamos agora falar do acréscimo de EN, ou somente de N, porque alguns substantivos vão acrescentar EN, outros somente N, tá? Então, acrescenta EN para os terminados em AI, AU ou em consoante, tá? Exceto quando essa palavra terminar em consoante e for EL, ER. Tá? Então, se a palavra terminar em EL ou ER, embora o L e o R sejam consoantes, essa regra do EN não serve. Aí você só acrescenta o N, tá? E assim para as demais palavras que terminarem com qualquer letra, que não sejam essas que eu acabei de falar. E se caso terminar com IN, por exemplo, aí você vai e dobra o N. Ok? Mas isso é para todas as palavras que terminam em consoante, por exemplo? Segue essa regra? Não. Tem muitas palavras que terminam com consoante e existem várias terminações para cada uma delas. Então, várias para cada uma não. São várias para elas, né? Então, por exemplo, essa palavra, por exemplo, ela pode terminar com T ou com qualquer outra consoante e seguir uma regra. Essa outra termina também em consoante, mas segue a outra. Então, isso é só para mostrar, exemplificar as possíveis terminações, para auxiliar um pouco. Por exemplo, se termina em consoante, então quais são os acréscimos ou não acréscimos, porque tem algumas que não precisa acrescentar nada, que serve para esse tipo de palavra. Porque se tiver algum acréscimo que é só para vogal, por exemplo, você já pode descartar. Entendeu? Porque se termina com consoante, aquela não vai servir. Então isso é mais para nortear mesmo essa questão do auxílio de como pluralizar os substantivos, ok? Então, vamos lá. Primeira palavra aí é die Eitelkeit. Die Eitelkeit, e aí no plural, die Eitelkeiten, ok? A vaidade, né? Die Eitelkeit, a vaidade. E daí, die Eitelkeiten, as vaidades. Então, terminou em consoante, aí acrescentou EN. Der Mensch, die Menschen, também terminou em consoante, e aí acrescentou EN. Né, que essa questão de Mensch, a gente pode traduzir como ser humano, né? O homem, mas não o homem do sexo masculino. O homem querendo dizer de ser humano, né? A espécie humana. Der Mensch, die Menschen. E aí o plural. Die Schüssel, die Schüsseln. Terminou em consoante, porém EL, que é uma das exceções lá. Então acrescenta só N. Né? A tigela, as tigelas. Die Schüssel, die Schüsseln. Die Bäckerei, die Bäckereien. Terminou em ai, acrescenta EN, né? Então, die Bäckereien, que é padaria, padarias. Die Ärztin, né? Que veio de Arzt, que é médico, acrescentou trema e pôs IN, virou feminino, virou médica. Die Ärztin. E daí terminou em IN, então plural, você dobra o N e aí acrescenta EN. Então, die Ärztinnen. E aí, die Au, que é prado, campo, várzea, né? E aí o plural você acrescenta EN, porque terminou em Au. Na verdade, ela tanto termina como ela começa, porque só tem essas duas letras, né? Au. Então, die Auen, ok? Várzeas, campos, prados. Acréscimo de ER. A maioria, isso daí acontece para a maioria dos neutros que são monossílabos, tá? Ou seja, são palavras que têm uma sílaba só, como por exemplo esse AU, né?
Isso é só para dar um exemplo para saber o que é essa questão de uma sílaba. Se bem que o ao é feminino, mas é que nem eu falei, para dar um exemplo, né? Então, a maioria dos neutros monossílabos e também alguns masculinos. Então, essa regra serve para neutros e masculinos, principalmente se o neutro for monossílabo. E no caso, se tiver a, u ou até mesmo um o, né, que às vezes é raro de acontecer, mas sempre acontece de aparecer, ao mesmo tempo é raro e ao mesmo tempo sempre acontece. Ficou meio estranho, né? Mas é isso aí, é raro de acontecer, só que se acontecer de aparecer, ele também serve para essa regra. Você acrescenta trema em cima dele, ao invés de só acrescentar ER. Então, você além de acrescentar ER, se tiver A, U ou O perto, você pode jogar um trema em cima dessa vogal, tá? Nessa questão de neutro e masculino, principalmente se neutro for monossílabo. E essa regra, ela serve somente para substantivos que terminam em consoante. Então, se ela terminar em vogal, você já despacha essa terminação ER aí, que ela não vai entrar para ajudar no plural, ok? Der Mann, die Männer. O homem, os homens. Der Mann termina em consoante. Essa palavra ela tem que acrescentar ER. E como tinha um A do lado ali, então botou um trema. Das Buch, de Bücher, é uma palavra neutra, monossílaba, né? Teve que acrescentar ER e por causa de ter um U do lado, botou um trema. Então, das Buch, de Bücher, o livro, os livros. Der Geist, de Geister, né? O espírito, os espíritos. Nesse caso, embora acrescentou ER, não pusemos trema. Por quê? Porque não tinha nenhuma vogal A, nenhuma U, nenhuma O para acrescentar trema, né? Só E, I, que a gente não põe trema no alemão, ok? Então, der Geist, die Geister, somente ER, o espírito, os espíritos. Das Bild, die Bilder, uma palavra neutra, monossílaba, porém, como não tem A, U, nem O, só acrescentou ER e não houve trema. Ok? Das Bild, die Bilder. A imagem, as imagens. Continuando, acréscimo de trema. Palavras que só vai colocar trema, né? Que só vai ter um trema lá para acrescentar, para formar o plural. Substantivos femininos terminados em consoante, ou seja, se for uma palavra feminina, tem grandes chances de o plural dela ser só colocar trema, se ela terminar em consoante, né? E se for uma masculina, tem uma palavra masculina terminada em EL, EN e ER, também tem grandes chances. Então, por exemplo, der Apfel terminou ali, é uma palavra masculina, terminou em EL, né? E aí acrescentou o trema no A, porque é uma das letras que pode pôr trema. Então, der Apfel, die Äpfel. A maçã, as maçãs. Der Garten, o jardim. Die Gärten, os jardins. Mesma coisa, palavra masculina, terminou em EN. E aí acrescentou trema no A, que é uma das letras que bota trema. Der Bruder, o irmão. Die Brüder, os irmãos. Nesse caso, mesma coisa, uma palavra masculina, terminou em ER, que é uma da parte da regra ali que eu acabei de citar. E o U está ali do ladinho, então bota um trema nele, que é uma das letras que coloca trema. Então, der Bruder, die Brüder. Agora uma palavra feminina, die Mutter, a mãe. Terminou em consoante conforme a regra, então treminha no U, que é a única letra ali que bota trema, né? Uma porque o E é da terminação. Ah, não, na verdade esse E não é da terminação, não. É da palavra mesmo, né? Mutter. Então, uma porque então o E não bota trema. Então, a única letra de pôr do trema, segundo a regra, seria o U nessa palavra. Então, die Mutter, die Mütter. E daí, die Tochter, que é a irmã, e die Töchter, as irmãs. Nesse caso, terminou com consoante, é uma palavra feminina, né? Assim como Mutter. E daí, só botou trema no O, que é a palavrinha lá que eu falei, quando o O aparece, bota o trema, né? Então, die Töchter. Die Tochter, die Töchter. Ok?
A filha e as filhas. Irmã, Schwester. Me perdoe que hoje eu estou meio, sei lá, estou meio desengonçado, meio burro, né? De Tochter, então não é irmã, é filha. Lá vem do daughter, né? Parece com daughter ou daughter, né? Ok. Agora o acréscimo de trema e e. Substantivos femininos e masculinos terminados em consoante. Então, se é feminino, é masculino, terminou em consoante, tem grande chance, sim, de levar um trema na vogal que se permite por trema e um e para acrescentar. Então, der Arzt, o médico. Aí, os médicos, die Ärzte. Acrescentou um e o trema no a. Die Hand, que é uma palavra feminina. Die Hände. Tem um a, põe um trema e acrescenta o e. Ok? Acréscimo de S para palavras estrangeiras, abreviações, substantivos terminados em vogais, exceto e. Tá? Então, palavras que são estrangeiras, que forem abreviações, ou substantivos que terminem em vogais, que não seja o e, você pode acrescentar o s. Por exemplo, das Restaurant, né? Die Restaurants. O restaurante, os restaurantes. Terminou, é uma palavra estrangeira, então aí você acrescenta o s. Der Taxi, que é uma palavra estrangeira, mas ao mesmo tempo a gente pode considerar como uma palavra que terminou com uma vogal que não é e. Der Taxi, die Taxis. Então, o táxi, os táxis. Acrescentou s. Die CD, né? Die CDs. Uma abreviação, coloca o s. Der Café, die Cafés. Aí você fala, mas você disse que só para palavras que não sejam exceto e. Só que se você parar para pensar, ali é considerado como dois e não um e só. Tá? Da mesma forma, café, que é aquele de cafeteria, né? Do lugar ali, um barzinho de café. Ele tem um e com acento, então ele não é considerado um e. E além disso é uma palavra estrangeira, né? Assim como esse café também é uma palavra que veio do exterior, que é uma palavra estrangeira. Então, der Café, die Cafés. Então, acrescenta essa. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, clique no quadradinho que está aparecendo na sua tela, escrito inscreva-se, para poder ficar a par de todas as nossas aulas, de todos os nossos vídeos, e também ajudar o nosso canal sempre estar se mantendo aqui dando aula para vocês, ok? E aí, para assistir a próxima aula, é só clicar aí no quadradinho quando estiver disponível e você poderá assistir a aula 15, que é a próxima aula, ok? Vejo vocês em breve. Um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau. Bons estudos.